Então, damos continuidade à lista 2 do módulo 3 aqui da Humanas em Foco, fazendo a leitura da questão de número 21, uma questão da SPM de 2018. E o texto diz: assim, as províncias do Nordeste, há muito insatisfeitas com a política da corte e agitadas com essa guerra de palavras, manifestaram-se em uma nova explosão revolucionária. Contra decisões de Dom Pedro I, conclamava o tifes pernambucano: eia, pernambucanos, a nau da pátria está em perigo, cada um a seu posto, unamo-nos com as províncias limítrofes, escolhamos um piloto que mareie a nau ameaçada de iminente e desfechada tempestade, elejamos um governo supremo que nos conduza à salvação e à glória. O contexto tratado deve ser relacionado com... É legal a gente associar ao período descrito a partir da figura. Nós temos uma menção direta a Dom Pedro I e nós temos uma baliza geográfica. Nós estamos ali em Pernambuco. Um movimento sedicioso que contestava o reinado de Dom Pedro I e que aconteceu em Pernambuco de maior destaque foi a Confederação do Equador de 1824. Atente que no texto ele chama as províncias limítrofes, ele chama os estados, que faziam fronteira com Pernambuco para compor essa confederação e para depor ali a autoridade imperial. A Confederação do Equador está na alternativa A, e é essa alternativa que nós marcaremos como correta na questão de número 21. As demais alternativas, a Revolução Pernambucana de 1817, não poderia ser correta na letra B, porque ela fala de um período anterior à ascensão de Dom Pedro I. E as alternativas C, D e E refere-se, respectivamente, a uma revolução que aconteceu no segundo reinado e duas revoltas que aconteceram durante o período regencial. Revolta em Pernambuco associada ao governo de Dom Pedro I, nós marcaremos a Confederação do Equador na alternativa A. Feita essa leitura, nós podemos partir para a questão de número 22, é uma questão da Mackenzie de 2018, que começa com o seguinte texto: a cena de uma rua é, a um só tempo, a mesma de todo o quarteirão. Os pés de chumbo, portugueses, deixam que a cabralhada, brasileiros, se aproxime o mais possível. E, inesperadamente, de todas as portas chovem garrafas inteiras e aos pedaços sobre os invasores. O sangue espirra, testas, cabeças, canelas, gritos, gemidos, uivos, guinchos, é inverossímil. E a raça toda, de cacete em punho, vai malhando, e os corpos a cair ensanguentados sobre os cacos navalhantes das garrafas. O episódio descrito acima relata o enfrentamento entre portugueses e brasileiros em 13 de março de 1821, no Rio de Janeiro, conhecido como Noite das Garrafadas. Essa manifestação assemelhava-se às lutas liberais travadas na Europa, após as decisões tomadas pelo Congresso de Viena. A respeito dessa insatisfação popular presente tanto na Europa após 1815, data da instalação do Congresso de Viena, quanto nos conflitos nacionais durante o primeiro reinado, é correto afirmar que, então essa questão que é um paralelo entre o que a gente chama de história geral e história do Brasil. Vamos à leitura das alternativas. Na letra A, eu consigo ver: Dom Pedro II adota a mesma política praticada por monarcas europeus quando, ao outorgar uma carta constitucional, contrariou os interesses tanto da classe oligárquica fiel ao trono, quanto das classes populares, as quais permaneceram sem direito ao voto. Essa alternativa está incorreta. O Brasil monárquico, o Brasil império, só possuiu uma constituição, a outorgada por Dom Pedro I em 1824. A alternativa A está incorreta. Na letra B eu digo: o governo brasileiro também se utilizou de empréstimos junto à Inglaterra, aumentando a dívida externa e fortalecendo a economia inglesa, a fim de sanar o déficit orçamentário e suprir os gastos militares em campanhas contra os levantes populares. Ora, de fato, o Brasil se endividou com a Inglaterra, mas os levantes populares eles não eram contidos com esses empréstimos. Os levantes populares eram contidos com as próprias tropas brasileiras. Esses empréstimos ingleses eram mais voltados para financiamento de mercenários, para campanhas externas, como foi o caso da Guerra da Cisplatina. A B está incorreta, nós vamos fazer a leitura da alternativa C, que diz: Dom Pedro I, buscando recuperar sua popularidade, iniciou uma série de visitas às províncias revoltosas do país, adotando a mesma estratégia diplomática que alguns regentes europeus. Nessa época, praticaram, sem contudo lograrem nenhum sucesso político. A alternativa também incorreta. Dizer que os monarcas europeus não lograram êxito está falso. Vamos lembrar, por exemplo, do contexto da França pós-revolucionária e após os protestos de 1830.
Na letra D nós temos as guerras travadas contra o exército napoleônico na Europa e o envolvimento do Brasil na Guerra da Cisplatina provocaram, em ambos os casos, a enorme insatisfação popular e revolta diante do elevado número de combatentes mortos. Ora, o Brasil não chega a travar guerras com o exército napoleônico. O único episódio em que chegam-se perto os brasileiros e o exército napoleônico seria, se a gente puder fazer um paralelo aqui na história, a fuga da família real em 1808, ali na figura do Dom João VI e da corte portuguesa. Nós não marcamos a alternativa D como correta e nós vamos fazer a leitura da que sobra, a alternativa E, que diz o seguinte: a retomada de políticas absolutistas, como o estabelecimento do poder moderador no Brasil, dando plenos poderes a Dom Pedro I, e na Europa, a dura repressão contra as ideias liberais deflagradas pela Revolução Francesa, ocasionaram uma enorme insatisfação popular. A alternativa E é a única que condiz com os fatos e é a alternativa verdadeira na questão de número 22. Nós podemos, assim, fazer a leitura da questão de número 23, que começa com um texto. Vamos fazer a leitura que diz: o Rio de Janeiro, dos primeiros anos da República, era a maior cidade do país com mais de 500 mil habitantes. Capital política e administrativa, estava em condições de ser também, pelo menos em tese, o melhor terreno para o desenvolvimento da cidadania. Desde a independência e, particularmente, desde o início do Segundo Reinado, quando se deu a consolidação do governo central e da economia cafeeira na província adjacente. A cidade passou a ser o centro da vida política nacional. O comportamento político de sua população tinha reflexos imediatos no resto do país. A proclamação da República é a melhor demonstração dessa afirmação. O texto de José Moreira de Carvalho, Os Bestializados, foi citado na prova da Unesp em 2018, aqui na questão de número 23 da nossa lista de exercício. E o enunciado da questão me fala: o texto afirma que a consolidação no Rio de Janeiro como centro da vida política nacional ocorreu com... Vamos às alternativas. Na letra A me diz: a reunião dos órgãos administrativos na capital e o fechamento das assembleias provinciais. Opa, incorreto, nós não vamos fechar as assembleias de província. Na letra B nós temos a proclamação da independência política e a implantação do regime republicano no país. Ora, a nossa independência nos deu um regime monárquico e não republicano. A proclamação da República virá anos depois. Na alternativa C, eu tenho a concentração do poder nas mãos do imperador e a ascensão econômica de São Paulo. Alternativa correta. O centro administrativo estava no Rio de Janeiro, né? Era a capital do Império Brasileiro, e ali estavam todos os órgãos públicos administrativos de maior destaque. Sem contar, como o texto fala, da expansão do café nas províncias adjacentes. Vamos dar destaque ali para São Paulo. Então, esse boom econômico e essa centralização política fazem com que o Rio de Janeiro ganhe destaque. Nas demais alternativas nós encontramos, a letra D diz: o declínio da economia açucareira nordestina e o início da exploração do ouro nas Minas Gerais. Isso está incorreto, né? A exploração do ouro foi no século XVIII e o declínio açucareiro foi no século XVII, não é isso citado no texto. E na letra E nós temos o crescimento populacional da capital e a democratização política no Segundo Reinado, coisa que também nós não podemos marcar como verdadeira, porque a gente não vai ter uma democratização no contexto do Segundo Reinado. Podemos então, a partir da questão de número 23, né, com a alternativa C como correta, fazer a leitura da questão de número 24, que começa com um texto curto. A dissolução da Assembleia Constituinte e a outorga da Carta de 1824 acirraram os ânimos principalmente em Pernambuco, o que incomodava os pernambucanos. Assim como os membros da elite de outras províncias, dos atuais Nordeste e Norte, era a falta de autonomia, em decorrência da opção de Dom Pedro por um regime centralizado a partir do Rio de Janeiro. O texto faz referência à política autoritária de Dom Pedro I, no qual ocasionou, então nós temos aí novamente uma revolta sediada em Pernambuco por causa do autoritarismo da centralização política de Dom Pedro I. Na letra A nós temos Revolução Praieira, falsa, a Revolução Praieira é de 1848, já no Segundo Reinado. Na letra B eu tenho Guerra dos Mascates, que também está incorreto. A Guerra dos Mascates foi no início do século XVIII, lá entre os recifenses contra os olindenses. Na letra C eu tenho a Confederação do Equador, que é a alternativa correta dessa questão de número 24, você pode marcar a alternativa C. E por último eu teria a Revolta dos Beckman, coisa que está incorreta também. Ocorreu no final do século XVII em São Luís do Maranhão, no contexto das revoltas nativistas.
Marcamos a alternativa C como correta na questão de número 24 e podemos fazer a leitura da questão de número 25, que diz: o texto a seguir é um fragmento de decreto de Dom Pedro I em 1823, em que o imperador dissolve a Assembleia Constituinte, lembrar da noite de agonia. Havendo eu convocado, como tinha direito de convocar, a Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa, e havendo esta Assembleia perjurado ao tão solene juramento que prestou à nação, hei, por bem, como imperador e defensor perpétuo do Brasil, dissolver a mesma Assembleia e convocar já uma outra na forma das instruções feitas para a convocação desta, que agora acaba, a qual deverá trabalhar sobre o projeto de Constituição que eu hei de, em breve, apresentar, que será duplicadamente mais liberal do que a extinta Assembleia acabou de fazer. Com base na justificativa do ato político explicitado no texto do decreto e analisando as suas consequências, identifica-se um antagonismo entre, ora, Dom Pedro, nesse texto, promete que a Constituição que será feita nos moldes que ele propôs será duplamente mais liberal do que o que a Assembleia Constituinte eleita estaria promovendo em 1823. Porém, essa Constituição duplamente liberal garantiu a Dom Pedro I o poder moderador e o poder de tomar a maior parte das decisões políticas no Brasil daquela época. Ou seja, nós vamos ter um antagonismo entre a liberdade proposta e o autoritarismo real. Nós vamos ter um antagonismo entre a promessa liberal e a prática despótica absolutista. Na letra A, nós temos o antagonismo entre monarquia e república. Falso, isso não tem nenhuma dúvida que seria monarquia. Na letra B, eu tenho capitalismo e socialismo. Também não podemos trabalhar com essa ideia, porque o socialismo científico ainda não existia como prática de pensamento. Na letra C, eu vejo imperialismo e independência, coisa que também não estava em discussão, haja visto que a independência do Brasil já tinha sido consolidada. E a letra D me aponta corretamente o antagonismo entre absolutismo e liberalismo, a promessa de liberdade e a prática absolutista. Na letra A, eu teria um antagonismo entre nacionalismo e antilusitanismo, coisa que a gente não vai evidenciar mais nessa etapa da história do Brasil. Então, na questão de número 25, nós podemos marcar a alternativa D como correta.